Não é que o PT ou qualquer partido de esquerda que queira chegar ao poder um dia, ele tem que fazer uma programação, programar um pé no chão, sem alarde, e infiltrando militantes dentro das órgãos públicos. É juiz, é promotor, é procurador, é essas coisas, e dentro dos militares também. Porque se você não fizer isso, você não vai mudar. Por exemplo, vamos pegar a questão militar brasileira. A gente fica, eu sou saudosista. Eu lembro no meu tempo de jovem, tinha militar nacionalista. Era gostoso ter os caras apoiando a independência brasileira, o caraca. Pô, depois disso, nós nunca mexemos na estrutura de formação dos militares. Olha a formação deles, acadêmica. Eles, os Estados Unidos é Deus para ele. Eu até já escutei de pessoas, na alguma roda que a gente conversa, de que o Brasil tinha que se desfazer do exército. Não precisamos do exército mesmo, não. Para quê? Para que serve Força Armada? Eu defendo um regime que um dia não vai ter Força Armada, não vai ter nada. Agora, esse sonho para milhar para frente, porque o chamado comunismo, ele não existe, não vai existir com facilidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, eu, Tom Salvador, com notícias e informações para você e dando aqui o prosseguimento, do julgamento, do banimento, da censura, da regulamentação, da regularização, seja lá o que eles querem fazer com a internet. Uma coisa é certa, o que eles pretendem fazer é calar a sua voz, é calar você de uma forma geral, para só que o Estado diga o que você tem que falar, que você ouça só o que o Estado tem para dizer e que para que a verdade absoluta e plena seja só do Estado. Estamos aí a um passo de termos a nossa liberdade de expressão arrancada, retirada de nós, O Supremo Tribunal começou ontem a jogar o Código 19 do Marco Civil da Internet, para que as redes sociais, para que as Big Techs sejam responsabilizadas sem nenhuma ordem judicial. Simplesmente o regime PT, porque agora não é mais governo, o regime PT simplesmente chegue lá e derrube as Big Techs, derrube as redes sociais. Você que é influenciador digital, você que é YouTuber, você que vive do YouTube, você que tem grandes fortunas, faz muito dinheiro, ganha dinheiro com as redes sociais, você vai perder tudo, porque as redes sociais não vão estar dispostas aí a ficar ouvindo regras do Supremo Tribunal Federal, nem tampouco do regime PT, Você se sentindo prejudicado, você irá fazer o quê? Processar as Big Techs. E todos esses processos serão milhões, e as Big Techs não vão querer pagar essa conta e irão embora do Brasil e serão prejudicados a todos, direita, esquerda, você que é criador de conteúdo, a pessoa que faz um conteúdo comum, qualquer pessoa vai perder porque as redes sociais deixaram de existir. Eu não vou me prolongar aqui muito, porque eu quero que vocês vejam um vídeo e no final do vídeo eu vou dar o crédito à pessoa, ao canal, para que vocês vão lá, assistam o conteúdo dessa pessoa que é muito bom e se inscrevam no canal dela. Veja aqui o que nós temos na tela ali, deixa eu acertar aqui para que vocês vejam direito. STF e governo Lula articulam nova era de censura no Brasil. Nova era de censura. Censura e banimento, Essa é a palavra que eles querem. Esse plano é mais extenso, pervertido e violento que o imposto pelo regime militar. Quer dizer, é bem pior, porque aí será um sistema, um regime comunista. Essa censura será uma censura comunista. No passado foi uma censura militar que pôde se lutar através da democracia e chegou até lá. Isso não acontece não vai acontecer na Coreia do Norte, não vai acontecer em Cuba, não vai acontecer na Venezuela, e o Brasil está querendo implantar o mesmo sistema desses países aí ditatoriais, desses países sanguinários, dessas ditaduras sangrentas aqui no Brasil. Então vamos lá, deixa eu alinhar aqui para que vocês também possam ler.
e não fique só a minha palavra. Isso aqui foi publicado no Estado de São Paulo, no dia 4 de junho agora. O Brasil está prestes a se afundar no momento mais baixo jamais vivido pela liberdade de expressão em toda a sua história. O STF e o governo Lula, em parceria fechada, preparam-se para colocar em vigor um sistema de censura mais extenso, pervertido e violento de tudo o que já se fez nesse país para impedir que o público diga, leia, ouça o que o Estado não quer que seja dito, lido e ouvido. Lembra o que eu te falei? É disso que se trata. É exclusivamente disso. Todo o resto é um oceano de mentiras, de hipocrisia e de trapaças com os fatos. Então, eles estão querendo dizer que é por causa da criança, é por causa de alguns suicídios que estão acontecendo nas redes sociais. Nada disso. Trata-se de censura à la China, à la Coreia do Norte, à la Cuba, Venezuela, né, Rússia, países que são ditatoriais, uns mais sangrentos que os outros. E é esse esquema que está para ser implantado no Brasil mais uma vez. Hoje eles prosseguem com esse julgamento e a sua liberdade, o seu dinheiro, a sua liberdade de expressão, você que ganhava dinheiro no YouTube, você que ganhava dinheiro em todas as redes sociais. Só lamento, né? Você que não votou no PT é uma pena. E você que votou no PT, só lamento, porque até aqueles canais vendidos, né, e comprados pelo governo também vão ficar sem as redes sociais, porque elas terão que ir embora. Então, as tensões entre os Estados Unidos, e o Brasil só aumentam, né? E eu desejo a todos esses caras aí, deixa eu voltar aqui para a foto desses elementos, eu desejo a todo o Supremo Tribunal Federal, né? Ao Rodrigo Pacheco, ao Alcolumbre, ao Hugo Mota, todos esses senadores que foram coniventes com a situação em que chegamos, e deputados e partidos, a lei Magnitsky, para todos eles e para todos os seus familiares, porque eles dizem que não tem medo, mas a lei Magnitsky é uma desgraça. A lei Magnitsky é a morte financeira, é a morte social. Vamos ver se os Estados Unidos cumprir realmente o que está dizendo, se realmente não vai assustar esse povo, se não vai assustar esses caras. Vejam aí o vídeo que eu falei para você. Assistam, por favor, esse vídeo e vejam no que o Supremo Tribunal Federal, junto com o regime PT, quer transformar o Brasil. Imagine viver em um país onde você não pode acessar o Google, enviar uma mensagem no WhatsApp, fazer uma chamada de vídeo no Instagram ou sequer assistir a este vídeo. Para os norte-coreanos, isso não é exagero, é a realidade diária. Na Coreia do Norte, a internet global está completamente fora do alcance da população comum. E o que existe no lugar dela é algo que o mundo quase não conhece. Hoje, vamos mergulhar nesse universo silencioso, isolado e totalmente controlado. Um mundo onde a informação não é liberdade, e sim uma arma. A história do isolamento digital da Coreia do Norte começa muito antes da invenção da internet. Após a divisão das Coreias em 1945, o país adotou uma ideologia baseada na autossuficiência total, o chamado Juche. Para o regime, permitir o acesso irrestrito à informação era o mesmo que permitir a entrada de influências perigosas. Durante a Guerra Fria, enquanto o mundo desenvolvia tecnologias de comunicação em massa, o regime coreano se aprofundava no controle da narrativa. O rádio, a televisão e os jornais eram, e ainda são, ferramentas estatais, funcionando apenas como canais de propaganda. Quando a internet começou a se espalhar globalmente nos anos 90 e 2000, o governo norte-coreano decidiu que não poderia correr o risco de perder o controle sobre a consciência nacional. Assim, enquanto a internet global avançava, o país construía seus próprios muros digitais invisíveis. Hoje, o bloqueio é total. Satélites
satélites estrangeiros não podem transmitir sinal para dispositivos no país. Toda entrada de hardware ou software estrangeiro é rigidamente monitorada. Até mesmo dispositivos de empresas chinesas são customizados para bloquear qualquer tipo de conexão externa. Mas, se não há internet, o que os norte-coreanos usam? A resposta é uma rede nacional chamada Kwangmyong, que significa luz brilhante. Criada no início dos anos 2000, ela é uma rede intranet estatal que conecta escolas, universidades, órgãos do governo e alguns centros de pesquisa. Funciona como uma versão artificial da internet, mas sem conexão com o mundo exterior. Todos os sites são aprovados pelo governo. Existe uma versão da Enciclopédia Nacional, alguns portais de ciência controlados, fóruns de educação e páginas com conteúdo patriótico. Tudo passa por um sistema central de censura e controle. Além disso, o acesso físico a essa rede é limitado. A maioria da população nem sequer possui computadores em casa. Os poucos que têm acesso, geralmente funcionários do governo, estudantes universitários ou pesquisadores, só podem navegar sob vigilância. E mesmo esses acessos acontecem em ambientes fechados, como bibliotecas estatais ou centros de informática controlados. Não há e-mails para o exterior, não há redes sociais. Tudo é interno, restrito e monitorado. É difícil de acreditar, mas existem algumas poucas exceções dentro da Coreia do Norte quando o assunto é acesso à internet real. Apenas membros da elite do regime, altos funcionários do governo, pesquisadores de projetos militares e diplomatas têm autorização especial para se conectar à rede mundial. Mas mesmo esse acesso é parcial e altamente controlado. Esses usuários navegam por meio de servidores intermediários, quase sempre instalados em embaixadas ou locais protegidos, e toda a atividade é gravada, catalogada e vigiada por agentes do Estado. O uso da internet por esse grupo não é para entretenimento, é utilitário, estratégico e operacional. Servidores norte-coreanos são treinados para estudar sites estrangeiros, coletar dados técnicos, monitorar redes de inteligência e até desenvolver ataques cibernéticos. A Coreia do Norte, inclusive, tem um dos braços de hackers mais temidos do mundo, o Lazarus Group, envolvido em operações globais de espionagem e roubo digital. No entanto, até mesmo esses privilegiados vivem com a constante sensação de estarem sendo observados. Nenhuma conexão é realmente privada. Para o cidadão comum norte-coreano, a realidade é ainda mais limitada. A maioria nunca usou um smartphone como conhecemos e menos ainda teve qualquer acesso à internet. Os celulares que existem no país são controlados por uma operadora estatal chamada Koreolink, que só permite ligações e mensagens de texto locais. Esses dispositivos não têm Wi-Fi nem conexão internacional e mesmo os aplicativos instalados são desenvolvidos e aprovados pelo governo. Tudo funciona dentro de um ecossistema fechado, feito para parecer moderno, mas projetado para manter as pessoas dentro dos limites da propaganda estatal. Muitos norte-coreanos nem sequer sabem o que é a internet verdadeira. Para eles, o mundo é o que o regime diz que é. A televisão estatal transmite diariamente conteúdos exaltando os líderes da dinastia Kim e escondendo qualquer tipo de informação negativa sobre o país. A ideia de que as pessoas do outro lado da fronteira podem pesquisar livremente, fazer videochamadas ou assistir a qualquer vídeo que quiserem parece absurda para boa parte da população. É como viver em uma realidade paralela. Apesar do controle extremo, há quem tente quebrar as barreiras impostas. Pequenos dispositivos de armazenamento, como pendrives e cartões SD, são contrabandeados por fronteiras frágeis, principalmente com a China. Nesses dispositivos, há filmes, músicas, novelas e até documentários estrangeiros. Assistir a esse conteúdo é ilegal, mas também uma das poucas formas que muitos norte-coreanos têm para descobrir que o mundo é bem maior do que lhes foi contado. Jovens e famílias inteiras assistem a vídeos escondidos, em silêncio, de madrugada, com janelas tapadas e o volume quase inaudível. Alguns conseguem até ver conteúdos em coreano do sul, mas se forem descobertos, as punições são severas. Dependendo do caso, a penalidade pode ir desde campos de trabalho forçado até execuções públicas, usadas como exemplo para intimidar os demais. Em alguns relatos, vizinhos são incentivados a denunciar uns aos outros em troca de benefícios. O medo é uma constante, mas a curiosidade, ela sempre dá um jeito de sobreviver.
Na Coreia do Norte, a vigilância não é apenas digital, é cultural. Cada cidadão vive sob os olhos atentos do Estado, mas também dos próprios vizinhos. Há patrulhas comunitárias, chamadas de grupos de inspeção popular, que fiscalizam condutas suspeitas. Isso inclui escutar músicas estrangeiras, falar sobre países vizinhos ou demonstrar atitudes que contrariem o regime. A vida cotidiana é um teatro de cautela. Tecnologicamente, o país mantém uma rede de vigilância baseada em dados locais. Cada aparelho celular tem um número de identificação vinculado ao cidadão. Toda ligação é registrada. A movimentação entre cidades precisa de permissão oficial e sistemas de reconhecimento facial estão sendo implementados em áreas mais sensíveis. Em outras palavras, tudo e todos podem ser monitorados a qualquer momento. O conceito de privacidade simplesmente não existe. Enquanto a Coreia do Norte vive sob um bloqueio informativo sem precedentes, o restante do mundo está cada vez mais interconectado. Aplicativos de inteligência artificial, transmissões ao vivo em tempo real, acesso ilimitado ao conhecimento, tudo isso é parte do cotidiano para bilhões de pessoas. Mas para os norte-coreanos, o simples ato de usar um navegador como o Google é impensável. É como se o país estivesse congelado no tempo, vivendo em um universo onde a verdade é moldada por um único narrador. O contraste é tão profundo que muitos cidadãos que conseguem escapar para o exterior descrevem a sensação como renascer, como se tivessem acordado de um longo sonho induzido. Alguns relatam a emoção de ver um mapa-mundi de verdade pela primeira vez, ou a surpresa ao descobrir que a Coreia do Sul é um dos países mais avançados do planeta, e não a zona de pobreza descrita pela propaganda oficial. Essa desconexão entre mundos mostra o verdadeiro poder da informação. Ela pode libertar, iluminar, mas também pode ser manipulada para aprisionar mentalidades inteiras. Diante de tanta repressão, resta a pergunta: isso vai durar para sempre? Especialistas acreditam que o modelo atual da Coreia do Norte é insustentável a longo prazo. A tecnologia avança de forma orgânica, quase impossível de conter. Informações estão cada vez mais acessíveis, dispositivos cada vez menores, transmissões mais difíceis de bloquear. E mesmo num país com vigilância extrema, sempre haverá rachaduras no sistema. Nos últimos anos, desertores do regime têm conseguido espalhar pendrives e até rádios portáteis modificados dentro do país. Pequenas ondas de resistência digital começam a se formar. Jovens têm curiosidade, famílias sussurram verdades escondidas e a ideia de liberdade começa a brotar. Pode levar anos, décadas, mas a informação tem um poder transformador e quando ela entra, nunca mais sai da mente de quem a recebeu. Por outro lado, o regime também se adapta. Tem aumentado seus investimentos em cibersegurança, espionagem digital e controle de redes internas. A prisão digital pode estar ficando mais moderna. A guerra, agora, não é só por território, é por narrativas. A internet transformou o mundo, aproximou culturas, quebrou fronteiras e deu voz a bilhões de pessoas. Mas há um lugar onde ela ainda não chegou de verdade. Um lugar onde cada clique pode ser punido e cada byte é controlado pelo Estado. A Coreia do Norte nos lembra que a liberdade, inclusive a digital, é um privilégio que não deve ser subestimado. Ao assistir a este vídeo, você está fazendo algo que milhões de pessoas nem sabem que é possível. Explorar, questionar, descobrir. Que isso nunca nos pareça normal demais. Porque enquanto existir censura, existe a responsabilidade de buscar e espalhar a verdade. Se você chegou até aqui, curta, comente, compartilhe. E lembre-se, o conhecimento é a arma mais poderosa contra a escuridão. Pois é, pessoal, vocês viram aí o vídeo, né? Vou dar os créditos aqui ao canal Moderno Curioso. É um canal que eu assisto bastante, o Moderno Curioso. Muito obrigado aí, né? Pelos vídeos maravilhosos que vocês fazem. Vá lá, se inscrevam no canal. É um canal maravilhoso e com muitas informações para você. Mais uma vez agradeço ao Moderno Curioso e eu peguei esse vídeo de lá, extremamente importante que você assista. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Peço a você, por favor, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem, acione o sininho das notificações para toda vez que eu puder postar um vídeo novo, vocês ficarem sabendo, porque em breve não existirá mais redes sociais, nem canal nenhum.
Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.